As luzes do candelabro cintilavam suavemente sobre as mesas impecavelmente dispostas do restaurante La Papal, um recanto de elegância francesa escondido no coração de Manhattan. A música clássica, tocada num piano ao canto, misturava-se com o aroma envolvente de manteiga trufada e cordeiro assado com alecrim. Os clientes falavam em sussurros refinados, os copos de vinho reluziam sob a luz dourada, e tudo parecia cuidadosamente orquestrado para agradar aos sentidos da elite. Naquela noite, um grupo em particular ocupava a mesa central, homens de fatos impecáveis, relógios caríssimos a brilhar nos pulsos, gargalhadas fáceis e olhos que não conheciam o peso do esforço. Entre eles estava Leonard Dawson, um bilionário conhecido tanto pelos seus investimentos como pela sua arrogância. Era o tipo de homem que gostava de ser o centro da atenção, de controlar a sala com a sua voz e o seu dinheiro. Sentado com os seus parceiros, exibia sorrisos condescendentes, uma confiança cega. Diante deles, de pé com postura elegante e olhar calmo, estava Zoe Brooks, uma jovem empregada afro-americana, vestida com uma camisa branca impecável e um avental preto engomado. A sua pele morena brilhava sob a luz quente e os seus olhos profundos transmitiam inteligência, mas também contenção. Ela não pertencia àquele mundo, mas conhecia-o bem demais. Bonsoir. Estão prontos para escolher as entradas? Perguntou Zoe, com um leve sorriso, pronúncia perfeita em francês. Leonard olhou para ela com sobrancelha erguida e expressão de tédio. Agitou o menu como se fosse um fardo, como se aquele pedaço de papel lhe causasse desconforto apenas por estar escrito em francês. Então pronunciou, de forma exageradamente errada. Eu quero foie gras com boule base, seja lá o que isso for. Os homens à volta riram, como se aquilo fosse uma piada brilhante. Zoe manteve a compostura e respondeu, com voz tranquila. O senhor quis dizer foie gras com boule à base? Por um segundo, Leonard ficou em silêncio. Depois, virou-se para os amigos e disse alto. Vejam só. Ela sabe ler o menu. Que surpresa! A gargalhada que se seguiu foi ainda mais cruel. Zoe manteve-se imóvel, o sorriso sereno nos lábios, mesmo quando a sua mão que segurava a caneta tremia ligeiramente. Por dentro, sentia cada riso como uma lâmina, cortando lentamente a sua dignidade. Mas não reagiu. Anotou o pedido com a mesma calma de sempre e afastou-se em direção à cozinha, deixando para trás o som do escárnio. No interior, o ambiente era outro. Panelas a chiar, vozes concentradas, pratos a serem montados com precisão. Zoe encostou-se discretamente à parede e respirou fundo. Quantas vezes já tinha passado por isto? Quantas vezes fora reduzida a nada, mesmo tendo tanto dentro de si que o mundo não via? Naquela noite, ao regressar ao seu pequeno apartamento no Brooklyn, a cidade parecia diferente. As luzes refletiam-se nas poças da rua como se fossem promessas distantes. Subiu as escadas de madeira rangente com passos cansados, abriu a porta com cuidado e chamou com voz suave. Cheguei. Do outro lado da sala, entre livros escolares abertos e rabiscos frustrados, uma jovem de 16 anos levantou a cabeça. Era Nena, a sua irmã mais nova. O rosto carregado, olhos vermelhos. Odeio geometria. Isto não faz sentido nenhum. Zoe sorriu com doçura e sentou-se ao lado dela, pousando a mão sobre o ombro tenso da irmã. Sabes, quando eu tinha a tua idade, também achava a geometria um labirinto sem saída. Mas depois percebi que, tal como a vida, basta descobrir os padrões certos. Nena olhou para ela, os olhos a brilhar de lágrimas e confiança. Mas para quê? Olha para ti. Tu és tão inteligente, falas aquelas línguas todas e mesmo assim tratam-te como nada. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer riso no restaurante. Zoe engoliu em seco, mas manteve o sorriso. Olhou a irmã nos olhos e disse com firmeza: conhecimento não é para provar nada aos outros. É uma chave. E quando tens a chave certa, nenhuma porta te pode ser fechada. Pegou no caderno da irmã e começou a desenhar formas simples, explicando com paciência. Aos poucos, o rosto de Nena suavizou-se. A tensão foi se dissolvendo. As palavras de Zoe não eram apenas lições de matemática, eram sementes de esperança. Mais tarde, depois de Nena adormecer no sofá com o livro ao colo, Zoe caminhou até a sua pequena secretária. Abriu seu velho manual de francês e começou a ler em voz baixa. As palavras fluíam com suavidade.
Por um momento, o mundo à sua volta desapareceu, e ela estava novamente em Paris, a cidade dos seus sonhos, onde estudará em tempos na prestigiada Science Expo. Recordou o dia em que o professor Lauron lhe dissera, com olhos brilhantes de admiração: Senhorita Brooks, poucos possuem o dom de atravessar culturas com as palavras como você. Nunca esqueça o valor disso. Mas Zoe não tinha esquecido. Apenas guardara esse dom dentro de si, à espera de um momento em que pudesse usá-lo verdadeiramente. E esse momento, embora ainda não tivesse nome, aproximava-se lentamente, como a luz que se insinua sob uma porta fechada. O restaurante La Papon continuava a pulsar com elegância. Dias passaram, e Zoe manteve-se firme no seu trabalho, mesmo depois daquela noite em que o riso de Leonard Dawson ainda ecoava na sua memória. Ela servia com graça, caminhava com postura e mantinha no olhar uma calma que escondia uma tempestade. Os clientes continuavam a entrar e sair, elogiando a comida, mas ignorando quem a trazia. Zoe aceitava esse silêncio como parte do preço que se paga por viver no fundo de um palco onde só os ricos brilham. Mas ela sabia. Sabia que o silêncio também tem força. Era só uma questão de tempo. Numa tarde aparentemente comum, o destino decidiu testar a sua paciência novamente. Zoe mal tinha colocado os pés no restaurante quando viu a porta abrir-se. Com o barulho familiar da gargalhada que conhecia demasiado bem, Leonard Dawson entrou. Desta vez com outros rostos, homens poderosos, desconhecidos, mas com o mesmo ar arrogante de sempre. Riam alto, ocupavam o espaço como se o restaurante fosse seu. Zoe sentiu o estômago apertar. Respirou fundo, alisou o avental e caminhou em direção à mesa com o mesmo profissionalismo de sempre. Boa noite. Estão prontos para fazer o pedido? Leonard ergueu os olhos e sorriu com aquela expressão que misturava escárnio com superioridade. Ora, se não é a nossa pequena especialista em francês. A última vez que nos serviu foi inesquecível. Os homens à volta soltaram risos abafados. Zoe manteve-se serena. Diga-me, Sr. Dawson, o que deseja hoje? Leonard abriu o menu com exagero teatral e correu os olhos pelas palavras francesas. Apontou para um prato complicado e pronunciou mal de propósito. Quero este, confit da canara laurange, ou lá como se diz. Vais precisar que eu explique? As gargalhadas voltaram. Zoe sentiu cada uma delas como estalos no coração, mas respondeu com voz tranquila, perfeitamente articulada. Confit de canard da Orange. Excelente escolha. Senhor. O sorriso de Leonard aumentou como se tivesse vencido um jogo. Aplaudiu sarcasticamente. Que dedicação! Após que passaste horas a treinar. Muito admirável, de verdade. Zoe fez uma ligeira vênia. Obrigada, senhor. Irei transmitir o seu pedido à cozinha. Virou-se rapidamente, caminhando até ao fundo da sala. Atravessou a porta da cozinha sem olhar para trás, tentando não deixar que as lágrimas chegassem aos olhos. Zoe, estás bem? Era Jake, o novo empregado, que estava por perto. Tinha visto tudo, e o seu olhar estava cheio de preocupação. Zoe forçou um sorriso. Estou, sim, está tudo bem. Mas por que não lhe respondeste? Aquele homem merecia uma lição, disse Jake, com raiva evidente. Zoe fitou com calma. Os seus olhos, sempre contidos, brilhavam com uma firmeza silenciosa. Jake, o silêncio não é fraqueza. Não falar agora não significa que nunca o farei. Quando minha voz se levantar, ele vai saber. Jake ficou parado, a digerir aquelas palavras, sem saber bem que dizer. Zoe pousou-lhe a mão no ombro e afastou-se. Do outro lado da porta, Leonard continuava a contar histórias, rindo-se alto, sem imaginar que a mulher que desprezava estava prestes a mudar o rumo da noite e da sua vida. Na sala de jantar, entre candelabros cintilantes e conversas de negócios, uma figura distinta aproximou-se da mesa. Um homem de cabelo grisalho, óculos redondos e olhar inteligente. Jacques Monroe, um investidor francês renomado, estava ali como convidado especial. Ele ouvirá a troca entre Leonard e Zoe. E agora, com curiosidade nos olhos, perguntou: Desculpe, a jovem que nos serviu, é por acaso Zoe Brooks? Leonard piscou os olhos, surpreso com a pergunta. Zoe? A nossa empregada? Sim. Por quê? Jacques sorriu, maravilhado. Não posso acreditar. É ela mesma.
Há alguns anos, ouvi Zoe discursar no Fórum Internacional de Genebra. Foi um dos discursos mais brilhantes sobre diplomacia linguística que já presenciei. O silêncio caiu sobre a mesa. Todos os olhares se voltaram para a cozinha. Leonard ficou imóvel, pálido, desconcertado. Jacques continuou, empolgado. Ela era estudante na Sciences Po em Paris, fluente em várias línguas. Uma mente brilhante. Uma honra encontrá-la aqui. As expressões dos empresários mudaram. Murmúrios percorreram a mesa. Aquela simples empregada era, afinal, uma mulher de talento internacional. Leonard sentiu o chão fugir-lhe dos pés. A humilhação crescia como uma maré fria. Enquanto isso, Zoe, ainda na cozinha, não fazia ideia do que estava acontecendo no salão. Mas o vento tinha começado a mudar. E desta vez, soprava a seu favor. Quando Zoe voltou à sala com o pedido anotado, sentiu algo diferente no ar. As conversas tinham abrandado. Os olhos que antes a olhavam com desdém agora acompanhavam os seus passos com uma curiosidade silenciosa. Ela percebeu, mas não compreendeu de imediato. Continuou com a mesma postura firme, a mesma elegância tranquila. Foi ao passar pela mesa de Leonard que Jacques Monroe se levantou gentilmente e falou com um sorriso nos lábios. Senhorita Brooks? Zoe parou, surpresa. Olhou para o homem com respeito, tentando recordar-se. Sim, sou eu. Jacques aproximou-se, estendendo-lhe a mão. Jacques Monroe. Estive presente na sua palestra em Genebra. Nunca me esqueci da forma como explicou o poder da linguagem na resolução de conflitos. Foi extraordinário. Zoe ficou estática. O nome, o rosto, tudo lhe voltou como uma onda quente de memórias. A sala ficou em silêncio. Nenhum cliente falou. Nenhum copo tilintou. Todos ouviam. Jacques virou-se para os outros à mesa. Senhoras e senhores, está é Zoe Brooks, ex-aluna da Sciences Po, poliglota e uma das jovens mais promissoras que conheci naquele fórum. Estou impressionado por a reencontrar. Zoe sentiu um nó na garganta. Não era vergonha, era emoção. Os olhares que antes a atravessavam agora fixavam com admiração. Leonard baixou os olhos. O seu rosto, antes cheio de desprezo, estava agora queimado de humilhação. O orgulho que tanto exibia parecia encolher-se sob o peso da verdade. Zoe inclinou ligeiramente a cabeça. Obrigada por se lembrar, Sr. Monroe. As suas palavras significam muito para mim. Sempre acreditei que o respeito e a linguagem têm o poder de transformar, seja em política ou no dia a dia. As palavras de Zoe, ditas com humildade e firmeza, ecoaram pela sala. Pequenos acenos de cabeça, sorrisos discretos e até um tímido aplauso espontâneo surgiram aqui e ali. Zoe afastou-se, voltando ao seu posto. Mas naquela noite, ela já não era apenas uma empregada. Era uma mulher visível, presente, admirada. Nos bastidores, Madame Deline Marta tinha assistido a tudo de longe. Os seus olhos brilhavam com orgulho. Quando Zoe passou por ela, Deline tocou-lhe suavemente no braço. Zoe, o que fizeste hoje foi inspirador. Precisamos de ti esta noite. Zoe olhou-a, curiosa. O nosso intérprete para o evento VIP cancelou à última hora. Teremos convidados internacionais dentro de momentos. Sérias capaz de fazer a interpretação? Zoe sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade inesperada. Mas não hesitou. Claro, Madame Marta. Terei todo o gosto. Poucos minutos depois, Zoe apareceu na sala reservada ao evento. Já não usava avental. Estava vestida com um vestido azul simples mas elegante, o cabelo preso com graça, o rosto iluminado não por maquilhagem, mas por confiança. Quando entrou, os convidados, empresários franceses, italianos, espanhóis, voltaram-se para ela. Zoe sorriu e cumprimentou-os com naturalidade, começando o trabalho com fluência e uma calma encantadora. Mudava de idioma com facilidade, interpretava expressões, transmitia sentidos culturais com precisão. Um dos empresários italianos exclamou encantado. Ela não é apenas uma intérprete, é como uma diplomata. Jacques Monroe acenou, sorrindo. Verdadeiros talentos não ficam escondidos para sempre. Hoje, todos tivemos o privilégio de testemunhar isso. No canto da sala, Leonard observava, silencioso, derrotado. Aquela mulher que antes fora motivo de piada era agora a estrela da noite.
E ele era apenas um homem que deixará o respeito escapar-lhe por entre os dedos. À medida que a noite avançava, o salão VIP do Lapapo enchia-se de vozes encantadas. Cada convidado parecia mais interessado em Zoe do que nos próprios negócios. O modo como ela falava, como ouvia e transmitia com clareza e elegância, deixava todos impressionados. Zoe não traduzia apenas palavras, ela traduzia intenções, sentimentos, cultura. E isso tocava quem a ouvia. Quando o evento chegou ao fim, Zoe fez uma leve vênia de agradecimento. O aplauso que se seguiu foi caloroso, sincero. Jacques Monroe aproximou-se e apertou-lhe a mão com entusiasmo. Foi maravilhoso, Zoe. Hoje, fizeste mais do que salvar um evento. Mostraste ao mundo quem és. Zoe sorriu, emocionada. Obrigada. Significa muito, Sr. Monroe. Naquele momento, do outro lado da sala, os olhos de Leonard encontraram os de Zoe. Pela primeira vez, não havia arrogância no seu olhar. No dia seguinte, a cidade parecia diferente. Notícias sobre a jovem empregada que se destacara no jantar internacional começaram a circular. Artigos, publicações nas redes sociais, elogios de figuras influentes. Todos falavam de Zoe Brooks, a mulher que impressionara Manhattan com seu talento e postura. Madame Martha percebeu de imediato que algo especial estava a acontecer. Chamou Zoe ao escritório. Tenho recebido chamadas de vários parceiros internacionais. Todos querem saber quem é Zoe Brooks. Tu inspiraste algo maior do que imaginas. Zoe, ainda modesta, respondeu com um sorriso discreto. Apenas fiz o que era certo. Deline sorriu com ternura e firmeza. É por isso mesmo que quero fazer-te uma proposta. Gostaria que assumisses o papel de nossa consultora cultural e formadora de línguas. Estamos a expandir o Lapapon para a Europa, começando por Paris. E quero que tu sejas o rosto dessa mudança. Zoe ficou sem palavras. Um turbilhão de sentimentos passou-lhe pelo rosto. Surpresa, gratidão, realização. Depois, assentiu com convicção. Aceito, Madame Martha. Darei o meu melhor. Obrigada por acreditar em mim. Ao mesmo tempo, no arranha-céus do centro financeiro de Manhattan, Leonard Dawson enfrentava a consequência direta das suas escolhas. Receberá uma chamada vinda de Paris. A notícia era clara. O contrato milionário que negociava tinha sido cancelado. Os parceiros franceses recusavam-se a trabalhar com alguém que demonstrava desrespeito por pessoas como Zoe Brooks. Isto é um erro, protestou Leonard ao telefone, a voz falhando. Foi só um mal-entendido. Mas do outro lado, a resposta foi seca. Para nós, não foi um erro pequeno. Foi uma falta de caráter. A ligação terminou. Leonard pousou o telefone devagar. O seu escritório, antissímbolo de poder, parecia-lhe agora uma jaula. A cidade brilhava lá fora, indiferente à sua dor. Ele sabia que o que perderá não era apenas um contrato. Era a confiança, o respeito e talvez o último vestígio da sua reputação. Enquanto isso, Zoe já organizava suas primeiras aulas com os novos empregados do restaurante. A sala era simples, mas cheia de energia. Pessoas de diferentes idades e origens escutavam-na com atenção. Zoe sorria ao ver aqueles rostos entusiasmados. Bem-vindos à nossa primeira aula de línguas e cultura. Aqui, vamos aprender muito mais do que servir pratos. Vamos aprender a comunicar com coração e com respeito. Os alunos aplaudiram, sentindo que estavam a fazer parte de algo importante. A energia era contagiante. Madame Martha, observando ao fundo, enxugou discretamente uma lágrima de orgulho. Zoe não estava apenas a formar funcionários. Estava a transformar vidas. As aulas tornaram-se rapidamente no coração do Lapapon. Zoe conduzia cada sessão com uma paixão tranquila e contagiante. Falava sobre a importância das palavras, da escuta atenta, do olhar humano. Ensinava francês, italiano e espanhol com paciência, e mais do que isso, transmitia valores. Quando servimos alguém, dizia ela, com um brilho no olhar, não estamos apenas a levar um prato. Estamos a representar cultura, respeito e identidade. É nisso que acreditamos aqui. Os empregados começaram a mudar, não apenas no modo como falavam, mas no modo como se viam. Sentiam-se mais valorizados, mais conscientes da sua importância. Os clientes começaram a reparar também.
A atmosfera no restaurante era diferente, mais calorosa, mais elegante, mais viva. A reputação do Lapapon crescia a olhos vistos. Entretanto, Leonard Dawson mergulhava em silêncio. Os jornais já começavam a especular sobre os contratos perdidos. Os seus parceiros evitavam reuniões. O seu nome, antissímbolo de força, agora surgia em artigos com palavras como queda, arrogância e desrespeito. No seu escritório, Leonard via as notificações no ecrã, mas já não tinha energia para responder. Limitava-se a olhar para a cidade lá fora, questionando tudo que pensava saber sobre o sucesso. Foi então que Justin, o seu jovem assistente, apareceu à porta do escritório. Senhor Dawson, posso falar consigo? Leonard apenas acenou, sem virar o rosto. Justin entrou, com um nervosismo visível nos gestos. Segurava algo no bolso do casaco e parecia procurar coragem em cada palavra. Eu fui até o Lapapon ontem à noite. Leonard finalmente olhou para ele, surpreso. Foste? Sim, senhor. Fui falar com a senhorita Zoe Brooks. Fui pedir desculpa. O silêncio caiu como um peso. Ela não ficou zangada. Disse-me algo que eu nunca vou esquecer. Continuou Justin. Que ninguém a vê verdadeiramente, até aprenderem a escutá-la. Leonard baixou os olhos. Aquilo atingiu-o com força. Eu sei que devia ter sido o senhor a dizer-lhe isso, mas não conseguiu. Então, eu fui. Justin tirou um pequeno bloco do bolso e pousou na secretária. Era o antigo caderno de Zoe, que ela deixara acidentalmente no restaurante semanas antes. Cheio de anotações, pensamentos, palavras em diferentes idiomas. Ela não pediu que eu devolvesse, mas achei que devia ver isto, disse Justin, já a sair. Leonard abriu o caderno com mãos pesadas. As páginas estavam cheias de frases escritas com cuidado. Reflexões sobre cultura, notas sobre gramática, excertos de discursos, poemas simples. Mas o que mais lhe doeu ver foi uma frase no topo de uma página. Eu sei quem sou, mesmo que ninguém mais saiba. Ficou a olhar para aquelas palavras durante muito tempo. Naquele momento, percebeu que a perda de contratos, de reputação, até de dinheiro, não era nada comparado com o que tinha desperdiçado, a oportunidade de ter aprendido algo com alguém verdadeiramente grandioso. Do outro lado da cidade, Zoe preparava-se para mais uma aula. A sala estava cheia, os rostos atentos e animados. Madame Marta passou pela porta e sorriu com ternura. Zoe, querida, todos falam das tuas aulas. Transformaste este restaurante. Zoe corou ligeiramente. Eu só queria mostrar que todos temos valor. Só precisamos que alguém acredite. Deline Marta aproximou-se e disse com carinho. Tu foste essa pessoa. E agora, todos aqui acreditam. Não só neles próprios, mas também num futuro melhor. Os alunos aplaudiram espontaneamente. Zoe olhou à sua volta e sentiu o coração cheio. Finalmente, a sua voz não era apenas ouvida. Era procurada, valorizada e partilhada ponto à medida que os dias passavam. As aulas de Zoe tornaram-se mais do que um simples treino de línguas. Era um momento de descoberta, de partilha, de transformação interior. Até os funcionários mais antigos, que antes torciam o nariz a novidades, agora sentavam-se na primeira fila, ansiosos por aprender e ouvir o que Zoe tinha para dizer. A equipa do Lapapon, unida por uma nova energia, começou a brilhar de uma forma que nenhum marketing ou publicidade poderia ter alcançado. Os clientes notavam, comentavam com entusiasmo o ambiente mais humano, mais caloroso, mais elegante. Os elogios ao serviço começaram a surgir com a mesma frequência que os elogios à comida. Madame Marta observava tudo com um orgulho silencioso. Por vezes, ficava apenas encostada ao batente da porta da sala de aulas, vendo os sorrisos, ouvindo os agradecimentos, sentindo a mudança. Zoe, disse ela numa tarde, após uma aula, hoje vi algo que nunca pensei ver. Um dos nossos empregados mais calados, o Pascal, levantou a mão para explicar a origem de um termo francês. E explicou bem. Ele que mal dizia uma frase em voz alta. Zoe sorriu com doçura. Às vezes, tudo o que alguém precisa é sentir que a sua voz é bem-vinda. Do outro lado da cidade, Leonard continuava a enfrentar as ondas do... Leonard, do outro lado da rua, sentiu algo partir-se dentro de si. Não era inveja.
Era arrependimento. Um arrependimento que lhe pesava nos ombros como pedra. Viu-se a si mesmo, há semanas atrás, a fazer troça daquela mulher, a reduzi-la. E agora ali estava ela, admirada por adultos e crianças, a mudar realidades com a sua presença. E ele, apenas um homem do lado de fora. Com passos lentos, virou-se e afastou-se da vitrina, sem ser visto. Zoe não sabia que ele estivera ali, e talvez nunca soubesse. Mas naquele momento, Leonard entendeu finalmente o que perderá, e que já não havia volta. Dentro do restaurante, a noite continuava. Zoe terminou o serviço com um sorriso sereno. Saiu pela porta dos funcionários e olhou o céu estrelado. A cidade brilhava à sua volta. Ao seu lado, apareceu Nena, com um casaco leve e um sorriso cansado. Zoe, sabes o que disseram hoje na escola? Que queriam ter aulas contigo em vez de matemática. Zoe riu baixinho, puxando a irmã para um abraço apertado. Isso seria divertido, mas ainda gosto mais de ensinar no Lapapon. Sabes, eles falam de ti como se fosses famosa. Zoe olhou o céu e respondeu calmamente. O importante não é que os outros me vejam. É que eu aprendi a ver-me a mim própria e a viver com o que acredito. Nena encostou-se ao ombro da irmã. Juntas, ficaram ali, em silêncio. A luz das estrelas sobre elas, o ruído da cidade ao longe. Duas irmãs, lado a lado, no fim de um dia que marcava o início de um novo capítulo. As semanas passaram e o nome de Zoe Brooks já não era desconhecido em Manhattan. Convites começaram a chegar com frequência. Universidades, conferências de hospitalidade, eventos de intercâmbio cultural. Todos queriam ouvir a jovem que, com sabedoria e coragem silenciosa, tinha mudado o ambiente de um restaurante e tocado os corações de quem a rodeava. Zoe aceitava alguns convites com humildade. Outros recusava, preferindo continuar a ensinar no Lapapon. Ela não procurava fama, procurava impacto, e sentia que seu trabalho ali ainda não tinha terminado. As aulas tornaram-se cada vez mais ricas. Agora incluíam histórias pessoais, reflexões sobre identidade, sessões de escuta ativa e empatia. Não era só uma formação profissional, era um espaço seguro, onde todos podiam crescer como pessoas. Certo dia, Madame Marta chamou Zoe ao seu gabinete com um brilho nos olhos. Temos recebido uma proposta para fazer uma parceria com uma cadeia de hotéis europeia, disse ela. Eles querem que tu lideres uma formação especial para os seus gerentes em Paris. És a primeira pessoa em quem pensei. Zoe ficou imóvel durante uns segundos. Paris, a cidade onde tudo começara, onde os seus sonhos tinham sido interrompidos. Paris, murmurou. Achas que estás pronta para voltar? Perguntou Deline com delicadeza. Zoe respirou fundo. As memórias voltavam. Os corredores da Science Expo, os cafés parisienses, os dias frios de inverno onde ela estudava com paixão, até a noite em que recebeu a notícia da morte do pai. Tantas emoções misturadas com saudade. Sim, respondeu por fim, com um sorriso firme. Estou pronta. Do outro lado da cidade, Leonard Dawson atravessava a fase mais silenciosa da sua vida. Deixará de ser convidado para eventos. As reuniões eram curtas e impessoais. A equipa que o rodeava começava a sair aos poucos. Ele sabia que tinha perdido muito, mas o que mais lhe doía era algo mais íntimo, perceber que não era admirado. Era apenas temido e agora ignorado. Certa noite, ao ver um artigo sobre Zoe numa revista de negócios, Leonard sentiu um aperto no peito. O título dizia: Zoe Brooks, a mulher que redefiniu a hospitalidade através da empatia. O texto mencionava Genebra, Science Expo, Lapapon e até a pequena menina que a chamara de princesa. Leonard sentiu uma lágrima escorregar pela face, algo raro, quase estranho para ele. No Lapapon, os funcionários preparavam uma pequena festa de despedida para Zoe antes da sua viagem a Paris. O restaurante estava iluminado com luzes suaves, flores frescas enfeitavam as mesas e sorrisos sinceros preenchiam o ambiente. Nena estava presente, orgulhosa como sempre. Agora mais confiante, participava nas conversas com alegria e ajudava Zoe a embalar os seus livros e cadernos. Quando Zoe entrou na sala de jantar, todos aplaudiram. Pascal fez um pequeno discurso, tímido mas emocionado. Nunca pensei que um dia teria coragem para falar em público, mas tu ensinaste-me a não ter medo de mim próprio. Obrigado,
Zoe. Zoe agradeceu com um sorriso humilde. Olhou à sua volta e sentiu, profundamente, que tinha cumprido a sua missão ali. Mais tarde, enquanto recolhia os últimos papéis na sua sala de aula, Zoe encontrou uma carta sobre a secretária. Era anônima, escrita com letras simples. Nunca saberei como te agradecer. As tuas palavras mudaram a minha forma de ver os outros. E a mim mesmo. Onde antes havia orgulho, agora silêncio e escuta. Obrigado. LD. Zoe leu a carta em silêncio. Sabia quem a tinha escrito. E mesmo sem assinaturas, compreendeu que era sincera. Mas não sentiu necessidade de responder. A resposta já estava dada, através da sua vida, do seu exemplo, da mudança que deixava para trás. Na manhã seguinte, com uma mala na mão e um bilhete de avião no bolso, Zoe atravessou as portas do Lapapam pela última vez como funcionária, mas não como estrangeira, porque aquele lugar, agora, fazia parte dela, e ela, parte da sua história. Com um último olhar para o salão iluminado, Zoe sorriu. Era hora de voltar a Paris. Mas desta vez, não como estudante insegura. Desta vez, voltava como uma mulher inteira. O voo para Paris foi tranquilo, mas cheio de pensamentos. Zoe manteve o olhar preso à janela durante grande parte do caminho, observando as nuvens como se elas transportassem não só o avião, mas também todos os capítulos da sua vida até ali. Quando o avião desceu sobre a cidade, viu os telhados cinzentos, as luzes suaves e os largos boulevardes parisienses. Uma onda de emoções invadiu-lhe o peito. Era a mesma cidade que ela amara e deixará em dor. Mas agora, tudo era diferente. Ela estava diferente. À sua espera no aeroporto, estava uma comitiva da cadeia hoteleira que a tinha convidado. Receberam-na com respeito e entusiasmo. Levava poucos pertences, mas um coração cheio de histórias e certezas. A hospedagem seria num hotel discreto perto do Sena, com uma vista para a cidade que parecia feita de promessas. Nos dias seguintes, Zoe mergulhou no seu novo papel com a mesma dedicação que sempre lhe fora natural. As formações com os gerentes europeus decorreram com sucesso surpreendente. A forma como ela explicava os conceitos, sempre simples, mas profundos, conquistava todos. Falava de linguagem como instrumento de empatia, de cultura como ponte, de respeito como pilar de qualquer serviço. Durante uma dessas sessões, uma jovem gerente francesa, visivelmente emocionada, disse: "Nunca me ensinaram a ver a hospitalidade como tu vês. Obrigada, Zoe. Fizeste-me lembrar porque escolhi esta profissão." Zoe respondeu com um sorriso leve. É fácil esquecer o valor do que fazemos quando somos ensinados a medir tudo em lucros. Mas quando servimos com respeito, a transformação é inevitável. As palavras espalharam-se. Logo começaram a circular vídeos curtos das suas formações, partilhas espontâneas nas redes sociais, pequenos excertos das suas falas que inspiravam outros profissionais. Zoe tornou-se, sem querer, uma referência. Mas mesmo com a crescente atenção, continuava fiel a si mesma, reservada, calma, sempre pronta a ouvir antes de falar. Lembrava-se claramente do dia em que ali entrou pela primeira vez, dos nervos, do brilho nos olhos, do medo e da esperança. E agora ali estava ela novamente, mais segura, mais forte, mais completa. Ao entrar, cruzou-se com o professor mais velho que, ao vê-la, abriu os olhos com surpresa e emoção. Mademoiselle Brooks, c'est vraiment vous? Era o professor Lauron. Monsieur Lauron, disse Zoe com um sorriso que misturava gratidão e saudade. Nunca deixei de acreditar que voltaria. E sabia que não seria como aluna, mas como alguém que vem para ensinar-nos algo mais profundo. Zoe riu baixinho, tocada pela lembrança. A vida levou-me para longe, mas nunca deixei de carregar o que aprendi aqui. Conversaram por longos minutos, como velhos amigos. Antes de se despedirem, Lauron disse com ternura: "Não importa onde das aulas agora, o mundo é a tua sala. E há muitos prontos a ouvir-te, finalmente." Naquela noite, ao regressar ao hotel, Zoe sentou-se na pequena varanda do quarto e olhou para a cidade que brilhava como um espelho do seu próprio renascimento. A brisa fria acariciava-lhe o rosto, mas não lhe trazia dor. Trazia paz. Tirou do bolso uma pequena folha dobrada, a carta anônima que encontrara no Lapapam. Leu-a mais uma vez e depois,
Com um gesto calmo, deixou-a pousar sobre a mesa ao lado da chávena de chá. Era passado. Um passado importante, mas que já não definia quem ela era. Zoe sabia agora que o seu verdadeiro valor não precisava ser confirmado por outros, nem por Leonard Dawson, nem por aplausos. A sua história falava por si. E o mais importante, Nena via-a como exemplo. Os colegas viam-na como guia, os alunos como inspiração. Na cidade onde seus sonhos tinham começado e onde quase tinham sido enterrados, Zoe sentia-se em casa outra vez. Mas agora com a certeza de que não era apenas bem-vinda. Era necessária. Poucos dias depois, Zoe recebeu uma chamada inesperada do Lapapon. Era Madame Marta, com a voz embargada de orgulho e alegria. Zoe, tivemos hoje aqui uma visita especial. Uma senhora veio jantar com a filha. Quando viu a nossa nova carta, disse, isto é o trabalho da senhorita Brooks, não é? E depois deixou um bilhete para ti. Zoe sorriu ao ouvir aquilo, sentindo-se tocada. Madame Marta continuou. Só queríamos que soubesses que, mesmo longe, ainda estás a brilhar por aqui. Naquela noite, Zoe caminhou sozinha pelas margens do Sena, observando o reflexo das luzes da cidade na água. Sentia-se completa. As dúvidas que outrora carregara, se era suficiente, se era vista, se era capaz, tinham desaparecido, uma a uma, substituídas por uma tranquilidade que nascia do reconhecimento interior. Quando regressou ao hotel, encontrou uma mensagem no e-mail. Era de uma conferência internacional de educação e inclusão cultural. Queriam que ela fosse a oradora principal no próximo evento, em Genebra, o mesmo lugar onde, anos antes, dera sua primeira palestra como jovem estudante. Zoe ficou em silêncio por vários minutos. Depois respondeu com uma frase simples. Com gratidão, aceito. Na semana seguinte, viajou até a Suíça. Ao chegar ao salão do evento, viu o público encher-se de vozes vindas de todas as partes do mundo. Estudantes, líderes, educadores, todos reunidos para falar sobre a importância da linguagem, do respeito e da empatia. Zoe subiu ao palco sem pressa. Usava um vestido elegante, mas simples, como ela. O cabelo apanhado deixava visível o brilho calmo no seu rosto. Quando pegou no microfone, a sala silenciou-se. Boa tarde a todos. Começou com serenidade. Anos atrás, estive aqui pela primeira vez. Era jovem, cheia de sonhos, e acreditava que a linguagem podia unir culturas. Hoje, continuo a acreditar, mas aprendi algo mais. O verdadeiro respeito começa no momento em que escolhemos escutar, e não apenas falar. A plateia escutava sem desviar o olhar. Passei por muitos lugares onde fui ignorada, subestimada, humilhada, mas nunca perdi o amor pelas palavras, porque elas são pontes. E eu sabia que, um dia, alguém atravessaria até mim. Os olhos de Zoe brilharam ligeiramente, mas a sua voz manteve-se firme. Não precisamos de títulos ou riqueza para sermos dignos. Precisamos de coragem para sermos fiéis a quem somos, mesmo quando o mundo tenta calar-nos. Porque quando falamos com verdade, mais cedo ou mais tarde, o mundo é forçado a ouvir. No final, a sala levantou-se num aplauso longo e sincero. Alguns com lágrimas nos olhos, outros sorrindo com esperança. Zoe desceu do palco sentindo-se leve como nunca. Do outro lado do mundo, Leonard Dawson, agora afastado do mundo dos negócios, assistia à conferência pela internet. Sentado numa sala simples, sem secretária de luxo ou telefonemas urgentes, ouviu cada palavra de Zoe com respeito profundo. Quando ela terminou, ele pousou o tablet, fechou os olhos e respirou fundo. Finalmente compreendia tudo. Não procurava perdão. Sabia que esse tempo tinha passado, mas sentia gratidão por, um dia, ter sido tocado pelas palavras de uma mulher que ele, um dia, tinha escolhido não ouvir. Zoe regressou a Paris com o coração cheio. Quando chegou ao hotel, encontrou um e-mail de Nena. Mana, todos na escola viram o teu discurso. Professores, colegas, até a diretora. Estou tão orgulhosa de ti. E sabes o que percebi hoje? Que, um dia, quero ser como tu. Zoe sorriu, emocionada. Pegou no telemóvel e ligou de imediato. Nena? Sim? Tu já és melhor do que eu alguma vez fui. Só ainda não sabes. As duas riram.
E no meio da conversa, Zoe olhou pela janela. A cidade iluminada diante dela. Um futuro em aberto. Um caminho agora seguro. Sabia que a sua jornada não terminava ali. Mas pela primeira vez, não havia pressa. Porque Zoe Brooke já tinha conquistado o que realmente importava. Respeito, paz, propósito e a certeza de que a sua voz, suave mas firme, já não podia ser ignorada. E com cada palavra que dizia, cada pessoa que ensinava, cada mão que segurava, ela escrevia, dia após dia, uma história que o mundo precisava ouvir. Uma história de luz, de força silenciosa e de coragem invencível.